Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso maravilhoso podcast Terapia na Veia. Eu sou o Flávio Monteiro e essa gata na minha frente. Sou eu, né? Sou maravilhosa. Edna Monteiro, psicoterapeuta, mãe, esposa, amiga, filha e muito mais. Amante, um monte de coisa que essa mulher é. Namorada. E sua terapeuta, hein? Sua terapeuta preferida. Quem quiser conhecer mais a gente, volta lá nos primeiros episódios, onde você vai ver como que tudo começou e entender um pouquinho quem somos nós. É isso aí. Muito Se bem. você gosta do nosso canal também, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para você receber as notificações dos episódios novos, que aqui você vai ter muito conteúdo terapêutico, onde vai transformar a sua vida, sua mente e seu futuro muito mais. É isso aí. Nós separamos essa hora do nosso dia, esse momento aqui, para compartilhar muita informação. Como a gente sempre diz, é para você sentir, Pensar e curar. pensar e curar, né? A Com gente não está aqui à certeza. toa, é para transformar vidas, por isso que a gente investe o nosso tempo, que é o que nós temos de mais precioso, para que você tenha, com uma frase, com uma coisinha que você vê aqui, você tenha a sua vida transformada, certo? Quero aproveitar, perguntando aqui para minha digníssima, minha querida, meu amor, qual assunto nós vamos falar hoje? Olha, a gente tem diversos assuntos para trazer aqui, mas eu acredito muito que o melhor assunto é o que há de necessidade, né? Com É como ganhar um certeza. presente. O melhor presente que você pode ganhar é o que você está precisando, né? Com certeza. Olha, só um detalhe, como a gente sempre fala, falamos lá no primeiro episódio, a gente sempre reforça isso. Nós temos um roteiro, claro, mas o objetivo desse podcast, principalmente, é trazer para vocês conversas maravilhosas que a gente tem no dia a dia. Às vezes a gente está ali tomando uma refeição, sai uma pérola, um diamante, nem temos que falar sobre isso. Ou um assunto que a gente viu em algum lugar, um acontecimento, um evento, gente, vamos falar sobre aquilo e a gente traz de Verdade. maneira muito leve, muito informal, certo? Então manda para nós, querida, qual vai ser o assunto de hoje? Então, hoje eu quero trazer uma observação que eu tive quando eu analisei uma cena. E assim, é bem verdade que tem pessoas que perguntam para nós: vocês estão sempre analisando as pessoas? Não, não estamos sempre analisando as pessoas. A gente desliga muito quando não estamos aqui no nosso consultório virtual. Mas existem coisas que o nosso olho já é treinado. Então você bate o olho e já vê, assim como qualquer outro profissional, né? De diversas coisas. Por exemplo, uma cabeleireira vai bater o olho, ela vai saber se aquela cor é de acordo com a pele da pessoa, uma costureira vai saber se aquele corte tá fino ou não. Enfim, nós também, quando às vezes batemos o olho em alguma família, existem pequenas situações que a gente consegue ver o que tá disfuncional ou não. E aí, eu vi uma situação que foi mais ou menos assim. Você estava pescando e eu fui atravessar para pegar uns espetinhos de camarão e água de coco, levei a Maia. Uhum. E aí, na parte ali onde as pessoas ficam sentadas para atravessar a balsa, né, de um lado para o outro, tinha um pai com 4 filhos. Um era menino, 3 meninas. Mas a mais velha, mais ou menos assim, eu achei que ela tinha uns 12, 13 anos. E os outros 3 eram escadinha. Então tinha um menininho que mais ou menos tinha uns 5 anos, tinha outra que tinha uns 6 e uma outra de 4. E esses 3 estavam brincando, a mais velha do lado do pai, né? E os 3 como criança, né? Bagunçando, vai pra lá, vai pra cá, e brinca e ri. E aí a mais velha, eu tava vendo, observando o comportamento dela, ela sempre muito preocupada, editando o que eles tinham que fazer, deixar de fazer, não vai pra aí, vem pra cá, senta assim, senta assado. E o pai ali também falava, mas não falava tão firme quanto ela. E aí eu continuei analisando. Então, durante aquela travessia ali da balsa, tava a garotinha brigando com os irmãos. Quando foi pra descer, ela ainda foi, já pegou na mão de um, já pegou na mão de outro e falou: "Você pega na mão do outro, né?" Aí eu fiquei assim, gente, que coisa. Só que o mais interessante foi analisar a expressão facial dela. Ela tinha muita tristeza, diferentemente dos outros 3, tava brincando, né, bagunçando e tal, tinha alegria ali. Ela não tinha isso. E nisso eu me lembrei de muitas e muitas pessoas que já passaram por aqui trazendo essa dinâmica, né?
E depois, mais pra frente, o Flávio ele vai colocar, posicionar aqui pra vocês verem como que Uma geralmente, surpresa. uma pessoa que veio de uma dinâmica assim posiciona, né? Os bonequinhos ali da constelação. Mas eu quero trazer aqui tudo que impacta na vida de uma pessoa, seja um menino ou uma menina que tiveram que assumir responsabilidades na sua infância. É muito interessante que geralmente ela tem uma disfunção nos relacionamentos. É inevitável. A maioria, às vezes, nem chega a se casar. Acaba travando ali, às vezes já tá quarentona, não consegue se casar, porque veio de um histórico assim. Então, a pessoa ali cheia de traumas, né? Uma disfunção, ela não consegue se entregar emocionalmente. E se entrega, eu tô me referindo aqui ao casamento, né? Agora em outras relações, né, amizade, tudo, depois a gente vai falando. Mas se é uma pessoa que se entrega então ao relacionamento, ela conseguiu ali então se casar. Se é a mulher, ela vai geralmente virar a mãe do marido, né? Porque ela tem aquela tendência a cuidar sempre do outro, foi isso que ela aprendeu, né? Que ela tem que cuidar o tempo todo do outro. E se é um homem, geralmente ele também se torna o pai daquela esposa, né? Então ele quer ali, meu Deus do céu, aquela é uma menina, totalmente uma criança, e ele tem que cuidar de tudo, ele tem que pensar em tudo, e ele se vê muito sozinho, é um homem sobrecarregado, porque foi assim que ele aprendeu. Eu tinha que cuidar de toda a minha família, de todos os meus irmãos, né? Ai, gente, é muito profundo, é muito pesado, e geralmente no meu caso, né, que são as mulheres que vêm geralmente pra mim, elas têm um cansaço tão grande, é um peso tão grande, a vida se tornou um fardo. Porque quando ela tinha que ser criança, ela não pôde ser criança. Exatamente. E isso é muito forte, porque toda criança que não pôde ser criança, a vida adulta dela vai ser muito pesada. Ou existem alguns casos de pessoas que não puderam ser crianças, aí ela é uma eterna adolescente, né? Vira a casaca. Ela não tem uma vida de adulto, uma pessoa madura, que faz boas escolhas. Como ela não pôde passar aquilo, então às vezes ela quer recuperar isso na vida adulta, aí acaba não sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, porque ela quer compensar isso. Ou ela tem aquele peso, porque ela continua nessa dinâmica em querer cuidar dos outros. E aí geralmente ela quer cuidar dos pais, ela não consegue ter uma vida, ou então ela tá sempre cuidando do mundo e do fundo, né? Ela tá sempre ali muito, extremamente preocupada com todas as pessoas, ela tem que cuidar, ela tem que carregar. E não vai ser uma pessoa que tem aquela leveza, aquela alegria de viver, porque ela nunca pôde ser criança, né? E depois você pode falar um pouco mais dos casos, né, dos homens que chegam assim pra você, que foram sobrecarregados, né? Como impacta até mesmo o trabalho e tudo. Mas eu vejo muito isso nessas mulheres. E aí ela vai ter dificuldade em recarregar o feminino dela, porque ela sempre vai estar um pouco mais masculina. Ela foi aquela mulher que teve que abraçar, tinha que dar banho nos irmãos, ela tinha que levar para a escola, ela tinha que educar, ela tinha que fazer comida. Ela estava ali o tempo todo cuidando de outra pessoa, que no caso é a criança, Sobre né? isso, eu quero até usar uma ilustração para o pessoal entender de uma forma bem simples e fácil a diferença do masculino para o feminino. Imagina o seguinte, imagina aquele pessoal lá dos tempos antigos, na época que iam para a guerra com espada e escudo na mão, certo? Então imagina, a gente chama isso de arquétipo, né? Imagina esse arquétipo do guerreiro. Se eu falar como é que era um guerreiro medieval, tenho certeza que na mente de todo mundo vem essa imagem desse cara com uma lança, com um escudo, com uma espada, né? Com aquela malha de ferro, aquelas caneleiras, braceletes, tudo de metal para se defender, porque ali a guerra era no mano a mano mesmo, né? Com as armas manuais que você tivesse. Não tinha um tiro que você dá daqui, lá não sei aonde. Era no mano a mano. E normalmente, quase que 100% das vezes, até onde sabemos, quem é que ia para essas guerras, para esses enfrentamentos mano a mano? O homem ou a mulher? O homem. Então Sim. a energia masculina
está muito mais ligada a estar armado. Enquanto o homem está lá, seja numa guerra ou seja fazendo algo que é essencial para a vida, que é caçar, arrumar o alimento, ir para o meio da floresta plantar num lugar que é perigoso, tem animais peçonhentos. Na maioria das vezes o homem também ia. A mulher estava fazendo serviços mais delicados, serviços mais leves. Esse, pelo menos, era o natural, ou deveria ser o natural. Então, estou trazendo isso para que você tenha a seguinte visão aí na sua cabeça. Eu tenho certeza que apareceu uma imagem, né? Um curta-metragem na sua cabeça. O estado masculino, na sua essência, é um estado de estar armado. O homem, no seu masculino, ele está armado, né? Preparado para o enfrentamento. Hoje a gente não está mais em uma guerra, né? Mas no enfrentamento de enfrentar o dia a dia, os problemas, as responsabilidades. O homem tem que estar armado para isso. Se o homem tem que estar armado, e o homem e mulheres são opostos que se complementam, qual é o oposto de armado? Evidentemente é o desarmado. Então, meu amor, completa aí para a mulherada, o estado feminino na sua essência é quando uma mulher está Desarmada. Ela exatamente. está desarmada. Então, ela vai ser mais leve, ela vai ser mais dócil, ela vai pensar mais no acolhimento, ela vai pensar mais internamente. Não que a mulher, em algumas situações, ela não vai também produzir, ela também vai ir para fora e fazer algumas coisas, né? E ser produtiva. Não é isso, mas a mulher, ela é mais interna. Ela vai ser uma energia mais interna, mais leve, mais carinhosa e tudo mais. Porém, quando há essa inversão aí de papel, uma criança que tem que assumir uma responsabilidade de adulto, ela vai para a vida totalmente disfuncional, totalmente distorcida. Então você imagina o quanto que impacta a vida de um adulto. É como se você quisesse dar um peso físico mesmo para uma criancinha que ela não vai suportar. Então a consequência vai vir, a consequência vai vir. E às vezes é muito triste lá na frente, né? Consequência. Graças a Deus que hoje existe o conhecimento terapêutico e muitas pessoas se curaram desse peso, né? Eu, em determinado momento da minha adolescência, eu fui indo para um lugar que não era meu, me tornando pai e mãe dos meus pais. E depois que eu tive, ali mais ou menos eu tinha 20 anos, eu tive acesso à sistêmica, onde eu entendi que estava totalmente disfuncional. Ainda bem que foi um curto período de tempo. Imagina se tem pessoas que vêm pra gente com 40, 45 anos, ainda se encontra cuidando dos pais, não se casou, não foi pra vida, não fez nada, porque ela aprendeu tudo isso, né? A carregar esse peso. Então ali eu aprendi que não posso estar, eles são suficientes, o meu lugar era esse, tal, né? Quem vem pra cá pra terapia individual sabe, né? Tudo que a gente trabalha. Mas eu sentia esse peso. E quando eu via aquela garotinha sem expressão assim de alegria e tudo, porque uma menina com 12, imagina, 11, 12 anos, ela queria estar conversando com o pai, ai pai, isso e aquilo, e meu Deus do céu, É bem aquele período que a criança para de olhar muito pros pais, para a família e começa a olhar para a vida, que ela está se tornando ali um pré-adolescente, já adolescente, né? Está caminhando para a vida adulta, então é onde os olhos dela estão voltando para fora. E é o natural, tem que ser assim mesmo. E aí como é que ela olha para fora? Se tem um monte de criança um para monte cuidar. de criança para cuidar. E aí, assim, no caso, eu imagino que se ela estivesse num lugar saudável, ela ia estar ali do lado do pai dela, conversando, falando um monte de coisa. Ai, pai, isso, aquilo, outro. Porque a gente já viu, né, casais que têm filhos pré-adolescentes e adolescentes saudáveis, elas conversam muito. E elas ficam falando palhaçada e tudo. E aí eu fiquei assim, eu me vi também, em um período da minha adolescência, sem alegria. Por quê? Eu estava num lugar que não era meu, então automaticamente quando a gente não está em um lugar que é seu, vai se tornar pesado. Então já é um insight aí pra você. Se tem algo na sua vida que tá te trazendo um peso, você tá carregando um peso a mais que não é seu. Pode ter certeza, existe algo disfuncional. Existe algo fora do lugar e você precisa olhar para isso, porque senão você vai viver nessa constante exaustão emocional, às vezes física também, dependendo do que você faz. E aí
Óbvio que vai ficar pesado. Óbvio que você não vai ter alegria. Não existe uma pessoa cansada. Quem é que você vê uma pessoa que tá carregando peso sorrindo? Não existe isso. Então, a gente aprende duas coisas. Primeiro, que se você teve uma infância assim, onde você teve que assumir responsabilidades que não eram suas, você precisa aprender a ser mais leve, aprender onde é o seu lugar. E segundo, para quem tem filhos hoje, cuidado. Cuidado em não dar peso demais para seus filhos. Tem que tomar cuidado. E aí é onde entra, e talvez muitos daqui também tiveram essa história. Antigamente se tinha mais filhos. Ah, mas era muito mais fácil. Claro, as pessoas exerciam menos atividades como hoje. Por exemplo, assim, o homem tinha que trabalhar, a mulher cuidar da casa e das crianças. Mas só que, infelizmente, existiram muitas famílias que tiveram que sacrificar o emocional dos filhos. Que são hoje pessoas que têm seus 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais. Porque foi criado naquele monte de gente onde os mais velhos tinham que ajudar a cuidar dos outros, assumir responsabilidades. Daqui a pouco eles iam para a vida, ganhar dinheiro e tinha que voltar para trazer para dentro de casa. Então, olha só a mensagem que essa pessoa leva para a vida. Então, geralmente, quando ela vai assumir a vida dela, tem a vida dela, o que ela vai fazer? Ela sempre vai sentir culpa em usufruir das coisas dela. Ela sempre vai sentir que ela tem que devolver, ela tem que dar para as pessoas o tempo todo. Por quê? Nunca foi ensinado que é para ela. Não, claro que a gente não vai ensinar o filho a ser egoísta, mas a gente vai ensinar ele a ter a sua individualidade também. E a ensinar que os pais têm que assumir as suas responsabilidades. Então, hoje em dia, então no caso, né, como eu estava falando, esses pais sacrificaram esses filhos. Então, claro que era possível ter mais filhos, porque você tinha mais ajudantes. Exatamente. Você tinha mais O ajudantes. mais velho ia virando babado, os mais novos e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. E aí, hoje em dia, a gente precisa olhar para isso com mais cuidado. E muitas das falas dos pais pode impactar. Ah, por exemplo, se a criança caiu, eu já vi criança, o pequenininho caiu, se o outro mais velho um pouquinho estava do lado... Por que você não olhou? Por que você não olhou? Vai pegar o seu irmão, vai fazer isso pro seu irmão, vai isso, vai aquilo, não sei o que, não sei o que. E, gente, você vai enchendo aquela criança de responsabilidade. Aí, o pequeno começa a fazer malcriação. Então, você vai dando autoridade pro maior e está disciplinando o outro. Então, com certeza, foi esse caminho que essa garotinha teve. Então, ela foi sendo cobrada, daqui a pouco ela foi assumindo. Mas, claro que existem alguns ganhos, né, que eu estava analisando. Ainda dentro dessa situação, eu analisei os ganhos. Porque você imagina, quem que é mais visto automaticamente? O que já amadureceu ou aquele traquina? Claro que é os menores. Os menores, eles são mais vistos, porque eles estão bagunçando, eles estão gritando, eles estão subindo, estão descendo. E aí, o mais velho, que foi o primeiro filho, que já foi filho único, ele vai perdendo aquele olhar dos pais o tempo todo. Aí eu fiquei analisando, então qual que era o ganho que ela estava tendo? A aprovação do pai. Porque naquele momento que ela brigava, ele comparava e via, ela é mais madura, ela é mais isso, ela é mais responsável, ela já não me dá trabalho, ela é boazinha. Então provavelmente a mãe também deve... E aí as outras pessoas vão vendo, porque o público também ajuda, aí as outras pessoas vão vendo e vai comparando também. Como ela já é madura, como ela é boazinha, olha que maravilha, ela já te ajuda com os pequenos. E aí ela vai voltando a ter aquele olhar de uma forma doentia, claro, mas ela volta a ter o olhar dos pais e a aprovação. Porque todos nós, quando somos crianças, a gente quer ser aprovado pelos pais. E a gente quer ser visto. Todos os filhos querem ser vistos pelos pais. Se não pela forma saudável, vai indo para o caminho doentio. Então, já que vocês não me olham de uma forma saudável, vocês não têm mais olhos para mim, eu vou chamar a atenção de vocês indo para o caminho doentio. E aí, então, essa dinâmica eu vendo ali os ganhos que ela tinha. E claro que os pais também têm ganhos. Por quê? Muito provavelmente, pais que entram nessa dinâmica
são pais que não são adultos totalmente. São adultos infantilizados, porque se você não tem a consciência de que aquelas crianças são sua responsabilidade, você deixa o mais velho tomar essa responsabilidade, você não é um adulto saudável. Isso é nítido. A raiz de tudo isso, de toda essa bagunça, é o quê? São esses pais que não estão saudáveis, que muito provável tiveram uma infância totalmente distorcida, onde não foram vistos, e as camadas são muito E é muito profundas. comum também que pais que lidam assim com os filhos são pais que não têm um bom casamento. Se é que estão casados com o, o outro progenitor daquele filho, né? Porque se tem um casamento estruturado, ele já sabe, ó, se eu não estou aqui, a minha mulher vai olhar. E a mulher sabe, se ela não está ali, o marido tem que olhar. Eles já sabem isso, eles já têm um combinado, já tem uma ligação. Às vezes até uma linguagem não dita, mas eles já sabem que aquilo ali ou é dos dois ou é de um dos dois, mas nunca dos menores. Então isso também é um espelho de casamentos ruins. Sim, com certeza. Isso me fez lembrar uma situação de uma amiga minha, né, de infância. Ela teve o irmãozinho, né, bagunçava ali e tal, traquina, às vezes durante a reunião. E o mais velho às vezes se irrita, né, porque ele bagunça os lápis, fica bagunça, enfim. E aí acho que teve uma certa vez que ela foi brigar com o irmãozinho e a mãe disse assim, não, você não fala desse jeito com ele. Quem fala desse jeito com ele sou eu. Olha só que lição de sistêmica. Exatamente. Hierarquia na veia. Não, você vai para o seu lugar. Esse tom quem usa sou eu. E esse tipo de linguagem quem usa sou eu. Por mais que você está vendo eu usar esse tipo de linguagem com ele, eu sou a mãe. Gente, que lição incrível de sistêmica. E claro, é uma família de referência, assim, que eu vejo que estão nas suas polaridades, né? Sempre foram uma referência para mim de uma família saudável. Gente, que incrível. Que incrível. E aí, sobre o casamento, são muitas camadas, né? Sobre o casamento. Isso aqui tem assunto pra gente virar aí Muitas uns camadas. 20 episódios. Filhos assim, tá um casamento totalmente disfuncional. E aí, observando esse pai, ele não tem um masculino forte, porque é óbvio que se ele tivesse um masculino forte, ele mesmo já ia ter um tom mais alto para falar com um tom de firmeza, né? Eu me refiro, não ficar gritando, mas ser firme. Ele já ia, e ele ia falar assim, fica tranquila, filha. Eu tô olhando, eu estou falando. Então ele falava bem baixinho. Ele até esperava já, porque ele já sabia que ela ia falar, que Mas ela o ia papel da fazer mãe o papel e dele também. e dele também. Naquele caso ali, nem seria o papel da mãe, era o papel dele, né? Porque se a mulher não estava ali, então ele tinha que ter mais esse pulso. E no caso de homens que tiveram essa dinâmica, tiveram que cuidar, geralmente foram marido das mães, né? Como é que vem esses homens pra você? Bom, eu vou mostrar aqui. Peraí que tem alguma coisa no meu olho. Ao vivo é assim, né? A gente começa a gravar e me aparece um cisco no olho. Eu vou mostrar para você, acho que passou. Qualquer coisa eu vou ali no banheiro. Eu vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui, gente, a gente falou do assunto no começo, mas digamos que não tem nada combinado não, tá? Que é ao vivo mesmo. Com certeza. Estão vendo bem aí o tabuleiro? Eu vou mostrar para vocês o que é uma constelação familiar, primeiro, antes de eu mostrar o posicionamento de uma constelação. Constelação é uma ferramenta que foi desenvolvida, acho que eu posso usar essa palavra mais adequada, né? Ela não foi descoberta, mas foi desenvolvida pelo Bert Hellinger. Digamos que ele foi fugiu a palavra agora, Pai cara. da sistêmica. Ele é o pai da sistêmica, mas assim, ele não descobriu o método, mas é aquela pessoa que divulga, me fugiu a palavra disso agora. Mas vocês estão entendendo, né? Aquela pessoa que torna isso conhecido para o mundo. Ele foi essa pessoa. Se você lembrar da palavra, bota aí. Vou voltar na minha cabeça, eu falo daqui a pouco. Então ele foi o cara que divulgou isso para o mundo. Ele é alemão. A palavra usada no alemão para constelação não tem uma tradução literal para o português, exatamente igual, né? Por exemplo, amor, aqui para a gente é amor, no inglês é love, é exatamente a mesma palavra. Então, do alemão para o português não tem exatamente a mesma palavra. O termo mais próximo seria representação familiar, ok? Então, o que vamos fazer aqui é uma representação familiar, nada
além disso. Ou às vezes a gente fala também posicionamento, Isso, né? posicionamento Ela também pode serve. tem similaridade, né? Isso, exatamente. As duas se encaixam, mas a mais próxima seria representação familiar, onde dentro de uma representação cada um vai ter a sua posição, certo? Dito isso, eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Deixa eu tirar aqui alguns bonequinhos e eu vou mostrar para vocês alguns posicionamentos que são comuns para pessoas que viveram essa dinâmica de terem que cuidar dos irmãos ou cuidar dos pais, né? Eu não tive que ser pai ou mãe dos meus irmãos, mas eu tive que ser marido da minha mãe, tive que ser esposa do meu pai, né? Ou mãe da mãe, pai do pai, enfim. Vamos lá, digamos que esse daqui, ó, esse verdinho aqui, vamos dar um nome para ele. Esse aqui é o João, né? Vamos botar um nome genérico aí, João, Maria, José. Ó, ficou até nervoso ele, tá vendo? Esse é o João, né? Certo? Então, digamos que o João veio para cá, sendo que aqui, ó, pertinho da câmera, na direção onde você está olhando aqui, ó, é a frente e esse lado mais para perto de mim é a parte de trás, tá? Como se fosse futuro e passado, frente e trás. Então, o João, quando ele vai posicionar o representante dele, ele pega e coloca um pouco aqui, ó. Ele não consegue colocar no centro, que seria o tempo presente. Ele colocou o representante dele aqui. E aí o João, quando ele foi escolher a direção do representante dele, ele também não conseguiu colocar ele olhando para lá. Ele colocou o representante dele olhando aqui para o lado, assim. E aí eu pedi para o João colocar uma pessoa representando a mãe dele. Aí ele pegou essa pessoa aqui, ó. Ele pegou essa senhorinha aqui, tá vendo? E colocou como sendo a mãe dele. E ele colocou a mãe dele aqui. E aí quando ele foi escolher uma direção para a mãe dele, ele colocou a mãe dele olhando para cá. E quando ele foi posicionar o pai dele, ele colocou o pai dele aqui e olhando para trás. Sabe lá Deus para onde esse cara está olhando. Vamos pegar alguns símbolos também para isso aqui ficar mais legal? Digamos que esse daqui, ó. Digamos que esse símbolo amarelinho, amarelo cor de ouro, né? Então esse daqui vai representar o trabalho, o dinheiro, a prosperidade que ele deveria alcançar na vida. Diz uma coisa. Digamos que esse elemento está aqui na frente. Como é que esse homem aqui, que lá no passado teve que cuidar da mãe, quando ele era só esse garotinho, ele vai conseguir olhar para frente e vir para cá, para o centro, e alcançar a prosperidade, que aliás a prosperidade deveria estar aqui, do ladinho dele. Percebe que quando ele faz esse movimento, ele sai daqui e vem para o centro, ele agora é o, o personagem principal. Ele é o protagonista da vida dele. O que ficou aqui, ó? Vocês estão vendo o casamento entre essa senhora e esse senhor? Entre os pais dele, tem casamento aqui? Não tem casamento, né? Na verdade, tem um buraco aqui. Geralmente, quando isso acontece, quer ver? Eu vou pegar uma garotinha aqui. Digamos que essa menininha aqui, ó. Essa aqui seja a criança interior da mãe dele. Aí a criança interior da mãe dele está aqui também, olhando para ele. Tá? Não está conectada com a adulta responsável por ela, está aqui, olhando para ele. E aí, quando é que você vai cuidar de mim? A criança do pai dele, digamos que a criança do pai dele seja esse daqui, ó. Vou pegar esse laranjinho aqui. Esse aqui é a criança do pai dele. A criança do pai dele está aqui. E aí, quando a criança veio, aí os dois ficaram juntinhos. Estão aqui, ó. Olha que legal essa representação, gente. O que você sente olhando para isso aqui? Isso aqui representa... Isso aqui poderia representar... Poderia não, isso representa muitas coisas, mas eu quero focar no mais importante. Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é um casamento de duas crianças. Então eram dois adultos infantilizados. Os adultos de verdade, eles estão aqui distantes um do outro. Esse pai, esse adulto, olhando para qualquer outra coisa, mas não para a família, não para a esposa e não para o filho. E aí esse cara foi criado para ser o hominho da mamãe. A mamãe está o tempo todo olhando para ele. Então nessa dinâmica aqui, ó, não tem espaço, por exemplo, para esse cara formar uma família. Essa aqui seria a esposa dele.
não tem espaço para esse cara ter, por exemplo, filhos. Ó, tá vendo essa menininha aqui? Deixa eu tirar o trabalho aqui da frente. Como é que ele vai ter um filho se ele está aqui olhando para a mamãe? Como é que esse cara vai olhar para a vida? Digamos que esse daqui, ó, é o elemento chamado vida, chamado futuro, que é para onde todos nós deveríamos estar olhando, mas a grande maioria não está. Esse homem não consegue fazer isso. Ou, caso ele consiga, ele vai ficar um buraco tão grande, mas tão grande aqui, que sabe o que vai acontecer com ele? Isso aqui, ó. Esse elemento azul, nessa dinâmica que nós estamos fazendo, ele representa doença. Então, normalmente, pessoas que conseguem sair disso daqui por conta própria, mas sem terem resolvido as questões emocionais envolvidas, elas sentem um vazio, uma tristeza e uma sensação de culpa tão grandes, tão gigantescos, que aí elas arrumam uma doença. Uma doença tem que me acompanhar. Por quê? Porque eu tenho culpa no cartório. Eu deixei a desejar em algo aqui que era minha responsabilidade. Então, se eu sou culpado, eu preciso de uma punição. Qual é a punição que eu preciso ter? Eu vou arrumar uma doença. Ou, tem pessoas que fazem isso aqui, ó. Elas estão aqui, buscando a prosperidade. Elas alcançam a prosperidade. Quando elas fazem isso, o que elas dão um jeito de fazer? De acabar com todo o patrimônio delas. Aí, quando elas estão zeradas, elas começam a correr atrás da prosperidade de novo. Aí, quando alcançam, elas se sabotam. E o dinheiro escorre de novo. Ou, também é muito comum isso aqui. Eu não posso ter a minha família. Por quê? Porque meu coração já pertence à mamãe. Então eu preciso voltar para cá. E aí quando esse homem volta para cá, ou para de olhar para a família, para olhar para trás, evidentemente isso aqui vai acontecer o quê? Vai acabar. Essa mulher vai sair dessa família e vai arrumar um outro cara. Por quê? Porque ele não está no lugar dele. Então vai vir outro e vai ocupar esse lugar que ficou vago. Então percebe que, como diria minha avó e minha mãe falavam isso. Olha que balaio de gato. Mas a sistêmica chama de emaranhamento, né? Olha que emaranhado que virou isso aqui, que bagunça que virou. Por quê? Porque esse homem, eu estou citando o homem, né? Mas claro, isso aqui também se aplica a mulheres. Porque esse homem, de maneira disfuncional, e eu até, junto com a minha amada, vamos falar sobre isso já já, sobre a questão de como cuidar ou não de pais de forma saudável, porque temos que honrar pai e mãe. É importante esclarecer isso também. Sim. Mas o ponto é, tá vendo? Por causa disso aqui, ó, dele ter sido o homenzinho da mamãe, quanta coisa aconteceu de errado, quanta coisa deixou de acontecer, ou aconteceu, mas depois ele deu um jeito de sabotar aquilo, porque ele não resolveu essa dinâmica. O relacionamento amoroso dele, a família dele, ou não acontece, ou acontece, mas depois fica doentio, na maioria das vezes termina. O dinheiro ou não vem, ou vem, mas vai embora, ou vem e volta todo para os pais, ele tem que devolver para os pais, como a Edna falou, né? Então é uma série de coisas. Fale, meu amor. Às vezes, num caso desse aqui, geralmente quando a pessoa toma consciência disso e ela consegue fazer o saudável, não um elemento doença. Qualquer um. Eu queria aquele menorzinho. Ah, esse aqui? Geralmente, os pais que não aceitam ele fazer esse movimento, geralmente essa mãe faz isso aqui, ó. Pra ficar chantageando ele. Uma doença. Os pais arrumam uma doença. Como eles não tiveram a coragem de resolver esse abismo deles aqui, porque aí é a forma que ele tem que voltar pra ir olhar pra mamãe. Exatamente. E a doença. Minha mãe tá doente. Minha mãe tá doente. Acontece muito isso aqui. Porque vamos raciocinar. Se essa mãe... Gente, eu não tô achando lugar pra minha água. Deixa eu botar aqui do lado da sua. Tá aqui. Vamos raciocinar, gente. Se essa mãe tá saudável, vamos pensar aqui, ó. Ela tá saudável. O casamento dela tá maravilhoso. E o homem tá aqui do lado direito, que é o lado da ação, e ela do lado esquerdo, que é o lado do coração. Cada um tá cuidando da sua criança. Eles são adultos, estão, sabe, eles fazem o que tem que ser feito, que adulto é assim, ele faz o que tem que ser feito, eles se sustentam, eles cuidam da própria saúde, cuidam do casamento, cuidam da espiritualidade. Esse cara vai fazer o quê aqui? Não tem lugar para ele. Não tem lugar para ele. O lugar dele, naturalmente, volta a ser aqui, ó, com a família dele.
Não tem espaço para uma doença, porque doença procura desordem, mas isso aqui está em ordem. Como é que ele vai estar aqui? Nessa dinâmica saudável é onde entra esse elemento maravilhoso aqui, ó, chamado sexualidade. A secção, o corte, essa parede emocional, simbólica, porém real, que separa esse adulto dessa família de origem. Isso é um sistema em ordem, entendeu? Então, quando isso aqui está em ordem, naturalmente essa pessoa vai para a vida. Quando isso aqui está uma bagunça, cada um olhando para um lado, de criança para lá, e pronto. Aí, geralmente esse ou essa deixam de viver sua vida e ficam aqui olhando para cá, ou olhando para cá, ou perdido aqui no meio, sem saber o que fazer, igual uma barata tonta. Mas daqui para cá, essa pessoa não vive com toda certeza. Agora coloca a mulher, no caso é a garota, né? Então, Isso. no caso, assim, se ela encontrou um relacionamento, igual você fez aqui, a outra mulher saiu. Representa isso que é pra você, mulher. Ele fez a representação aqui de homem, que é pra você, mulher, que volta pra cuidar dos seus pais e não olha pro seu casamento e pros seus filhos, o que que acontece também? É simples. Qual posição que essa pessoa aqui está? Vocês lembram que antes os pais estavam aqui? Eles estavam aqui, agora eles estão aqui, ó. Cada um deles olhando, sabe lá Deus para onde. Ela veio para cá, então ela está na função de pai e mãe deles, está aqui sendo o elo que ainda mantém algum tipo de ligação, né? E vendo se cuida das crianças deles aqui, ó. Que são bem pirracentas, por sinal. Essa dinâmica aqui geralmente eles ficam reclamando do relacionamento deles para a filha, e a filha tem que resolver, filha, mas a sua mãe, mas o seu pai, que o seu pai isso, aquilo, aquilo outro, fica, e aí ela fica tentando, ai, meu Deus do céu. Exatamente. Então, olha só, qual é o lugar que está vago aqui, ó? Qual é o espaço que ficou sem ninguém? Porque o homem está no lugar dele, a criança está no lugar dela. Quem é que não está no lugar saudável? A mulher. Então, quando essa mulher sai do seu lugar para cuidar de problemas que não são da alçada dela, geralmente acontece o quê? Acontece isso aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra pessoa. Essa aqui é de uma outra cor. Vai vir uma outra mulher e vai preencher esse lugar. Simples assim. E aí, muitas vezes, o dito cujo é escorraçado, porque ele fala, esse cara abandonou, ele largou a mulher. Gente, mas às vezes a pessoa estava anos, décadas olhando, fora da posição dela. E aí a gente fala que geralmente quando há uma traição, já houve uma traição antes, né? A traição do compromisso. Exatamente. Não vou dizer 100% dos casos, né? Que tem uns que são sem vergonha mesmo. Sim. Mas em mais de 90% dos casos, quando há uma traição literal, um adultério literal, é batata. Você pode pesquisar que teve uma traição emocional anterior. Esse cônjuge aqui, estamos representando como uma mulher, né? Claro, pode ser um homem também, tá? Mas já que estamos simbolizando como uma mulher, vamos chamá-la de Maria. Essa Maria traiu esse cara primeiro. Estando na vida dos pais, vivendo o casamento dos pais, ela traiu o João, era João o nome dele, né? O João. Com as finanças da família. Ela pegava o dinheiro da família e emprestava para pai e mãe, emprestava para os irmãos, porque ela tinha cuidado dos irmãos também, lembra? Então ela emprestava para os irmãos, ela gastava sem dar satisfação, né? Fora dos combinados, dos acordos que o casal tinha. O tempo que era dos dois e da família, O tempo. ela ia servir pai e mãe. Lembrei de uma coisa muito importante. Hoje em dia está muito comum, né? Até pelas dificuldades financeiras que a maioria das pessoas vivem, de que os pais constroem uma casa ou em cima, ou do lado, ou no fundo, para os filhos. Divide a casa para o filho morar. Eu já tratei, assim, eu já perdi a conta. Muitas dezenas, né? Possivelmente mais de 100 pessoas com essa mesma queixa, que é o quê? Um exemplo, Flávio, estou insatisfeito. Por quê, meu filho? Minha esposa chega em casa, ela para na casa dos pais primeiro, quando chega do trabalho, fica lá, às vezes horas, quando volta para dentro de casa, chega para nossa casa, já está de noite, aí vai fazer mais o quê? Aí não tem mais o que fazer, eu quero dormir, eu quero descansar, porque no outro dia eu tenho que trabalhar. E aquilo... Ou às vezes ele, né? Ele vai primeiro, já toma café na mãe dele. Sempre vale para os dois o que a gente está falando aqui, né? É verdade. Exatamente. Meu sogro costuma dizer que essa dinâmica é a Vila do Chaves.
Meu pai, cara, meu pai. Ele chama isso, Vila do Chaves. E ele é um Vila do cara assim Chaves. que nunca estudou sistêmica na vida, não deve nem conhecer direito essa nomenclatura, mas ele é um cara com uma visão muito sistêmica da vida. E ele fala, Deus me livre Vila do Chaves. Eu quero a minha casa. E ele tem mesmo uma casa maravilhosa, longe, Longe de sozinho tudo. lá, ele, a esposa dele. É isso aí. Beijo, sogrão, eu te amo demais. Isso aí, paizão, vem aqui. Quero ter o prazer de te entrevistar. Acho difícil, né, meu pai aceitar do jeito que ele é, mas fica o convite aqui. Bom, gente, fizemos todas essas representações aqui para vocês com o objetivo que vocês tenham clareza, que vocês se identifiquem, como a gente falou no começo. Isso aqui, ó, foi feito para você sentir, pensar e curar. Então, esperamos que isso toque seu coração. Puxa, realmente, olha, me identifiquei com isso, eu preciso resolver isso. Que você medite, traga para o racional, traga para a consciência, porque um problema, enquanto a gente não tem consciência dele, não existe, né? Ele até existe, mas se você acha que não, então você não vai fazer nada, porque você acha que não existe. Sentiu, pensou, cure. Você merece uma vida saudável, uma vida próspera, uma vida organizada, e a gente está aqui para isso, para ajudar vocês, né? Com certeza. E vale muito a pena olhar para tudo isso aqui, porque os benefícios que te traz são imensuráveis. Ah, sem dúvida. Mensuráveis, né? Olha só que benefício. A gente está aqui Estamos hoje, né? aqui por termos Formamos uma resolvido as família. nossas dinâmicas, né, não Sim, saudáveis. sim, sim. Você vai ter uma família perfeita? Você não vai, mas você vai ter uma família mais saudável. Se você não veio de uma família saudável, faça uma família saudável vir de você. Daqui pra frente, muda essa história, faz diferente, quebra esse padrão. A vida dos teus pais é com ele, deixa eles lá, que eles que resolvam o que não ficou resolvido. Vem olhar pra tudo isso, porque senão você vai viver sempre preso aqui. E aí, teu futuro? Sempre não fica, você não ocupa o seu lugar, porque você não respeita a hierarquia. E geralmente, se você e essas mulheres aqui que estão nesse lugar, ela é avó. Ela tá no lugar dos avós. Porque se você é mãe e pai dos seus pais, você é o quê? A avó. Então você tá tomando até mesmo o lugar dos seus avós. E aí aqui você perde sua força, porque você não tá sendo nutrida pelo amor saudável. Então você vai ter problemas de saúde, aí começa a vir endometriose, começa a vir vários policísticos, começa a vir problema no intestino, problema de coluna, dor na lombar. Eita! Problema nos joelhos, não aceitar a realidade. Ih, Uma lista aí. é uma mulher que vive com enxaqueca, o dinheiro dela sempre escorre. Ela é obesa, porque ela tem que carregar muito peso. Porque ela tem que carregar muito peso, o ombro dela, meu Deus do céu, é um poste. Então, outra coisa, você vai sempre encontrar o famoso dedo podre, tá? Se você tem um dedo podre, você já namorou, casou, nenhum relacionamento dá certo. É daí pra pior. Investigue isso aí. Aí todos os seus relacionamentos, os caras que você arruma é só misericórdia, de menino pra baixo. Aqui, ó, tudo isso aqui. Olha, vale a pena. Tem uma vida linda e mais leve te esperando, mas você vai precisar olhar para isso aqui. Olhou para isso, aprendeu a colocar tudo em ordem que você aprende detalhadamente, você vai ter uma vida mais leve. É isso aí. E se quiser investigar o que exatamente está travando a sua vida, faz isso aqui, ó. Procura a gente, faz uma representação familiar, hoje conhecida como constelação, mas é uma representação, é isso aqui que você viu. E você vai ter clareza de forma rápida e extremamente precisa o que exatamente está fora do lugar. E principalmente o que e como fazer para a coisa voltar a dar certo. Com certeza. Ó, quem quiser encontrar a gente, vai também na nossa página do Instagram, Edna Terapeuta, Flávio Monteiro Mentor. Lá no link da bio tem o contato já do Instituto, onde você marca a sua avaliação. E aí a gente conversa mais depois. Mas sobre a garotinha, eu fiquei pensando assim, que um dia ela encontre a terapia para ela poder viver a vidinha dela. Porque imagina só, ela não tá vivendo, tá perdendo a alegria, tá pesado, né? E aí eu disse assim, se eu tivesse acesso, eu já ia fazer ali uma consultoria gratuita. Mas não me chamaram para isso, né? A gente faz para quem dá abertura. Mas fica isso. Se você teve essa vida, olhe. E se você tem filhos, também tome cuidado. Se você tiver filhos e você já viu que você está fazendo isso, também venha olhar para isso.
porque você vai ajudar, dá tempo ainda de corrigir o estrago emocional que já aconteceu, dá tempo ainda de ensinar os filhos a irem mais saudáveis para a vida deles, né? Mais leves. Exatamente. Bom, e nós prometemos que íamos explicar sobre cuidados com os pais. Temos que honrar pai e mãe, isso é bíblico, nós somos pessoas cristãs. Nós Como? prezamos muito, mas como fazer isso do jeito certo? Bom, acho que já deu por hoje, né? Foi o suficiente. Próximo Muita coisa para vocês episódio. meditarem, então no próximo episódio. Como honrar pai e mãe? É isso aí, certo? Então, se ainda não curtiu, por que você não curtiu? Curte aí o vídeo, já segue a nossa página, se inscreve aí no canal, vai lá nos nossos Instagrams, certo? Comenta, manda para todo mundo, compartilha isso aqui, porque uma vida pode ser salva, transformada com uma informação como essa. Uma certo? vida e uma família. Exatamente. Ou famílias, né? Quantas depois disso? E quantas depois? A gente fala também na sistêmica que existe a lei do equilíbrio, dar e receber. A gente dá de nós para vocês e a gente quer algo em troca, que é a sua curtida. Se Isso aí. inscreve no nosso canal, ajuda nosso canal a crescer. A gente quer que milhões de pessoas possam ter acesso a essas informações que expandem a mente, abre a tua consciência. Isso aqui é incrível, isso aqui é maravilhoso. Quando a gente teve acesso a isso, transformou a nossa vida literalmente. E a gente também quer transformar a vida de outras pessoas. Se isso faz sentido para você, ajuda nosso canal a crescer. Compartilha, coloca lá no grupo da família, no grupo dos amigos, das suas amigas, no grupo da empresa. A gente segue esse canal aqui, vai lá nesse Instagram, tem milhões de aulas lá, gratuitas, que a gente traz assuntos assim riquíssimos, que vai transformar a tua mente, o teu coração e a tua emoção. Então, próximo episódio, como honrar a vida dos pais. Como que a gente faz isso da forma saudável? Você vai estar aqui? A gente espera por você. A gente agradece muito você que chegou até aqui, nos assistiu até o final. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Beijo, gente. Até mais.